Muito bom, boa tarde quase a todos. Hoje o motivo do meu atraso era o bar mitzvah do meu neto, por isso eu acabei de entrar em casa agora. Um Mazal Tov, ou para alguns de vocês, um Mabruk, e situações alegres para todos nós. A música que vocês acabaram de ouvir realmente é uma mistura. Se escuta nela uma agonia, um dor profundo. Também esperança. Uma nostalgia para uma época que passou e esperança que épocas boas, uma mudança acontecerá logo. Tudo isso nessa música. E o que isso tem a ver com a nossa missão? O que isso tem a ver com missão? É interessante
que essa é uma música que o Rebbe do Chabad ensinou e relatou a história por trás dessa música. Era um homem cujo nome era Shamil. Ele era um guerreiro, aliás, era um líder dos tribos que moraram nas montanhas da Rússia, Cáucaso, acho que chama Caucasus Mountains. E eles eram guerreiros que lutaram com todo o seu ser. O governo russo, o exército russo naquele tempo, atacaram esses tribos, querendo privá-los da sua liberdade. Era uma briga, uma guerra constante. Mas já que eles lutaram de uma forma tão valente, os russos não poderiam vencê-los. E eles enganaram esses tribos. E eles deram como uma proposta um acordo falso, um acordo de paz falso. E pediram para eles largar os armamentos deles para poder tratar de um acordo de paz. Logo em seguida, os russos, após enganar os líderes, pegaram em catividade, pegaram o Shamil, que era o principal líder deles, e colocaram ele numa prisão. O Shamil, ele estava preso e olhando lá seu encarceramento, uma pequena janela, sua prisão, olhou fora e ele refletiu sobre o seu passado, sobre os seus dias de liberdade. E também se aprofundou na situação atual que ele se encontra, um preso, sem possibilidade, sem meios para se defender. Mas ele se consolou. Se consolou com o conhecimento que o dia chegará quando o dia chegará logo quando ele vai ser libertado da sua prisão. Ele vai poder voltar para a sua posição anterior com ainda mais poder e glória. E essa melodia, essa música que acabamos de ouvir, são os pensamentos e os sentimentos e emoções do próprio Shamil. A lembrança do passado, a avaliação da sua situação atual e a sua esperança para o futuro. Essa música se chama, no movimento Chabad, Shamil. E por que o Rebbe nos ensinou essa música? O que nós podemos aprender dela? A nossa alma também desce das alturas de uma situação espiritual muito conveniente para a alma. Ela tem que sair daquela situação e ela tem que se investir num corpo humano. O corpo humano, para a nossa alma, é um tipo de encarceramento. Porque o tempo inteiro a alma almeja voltar para a sua situação original, quando não tinha todas essas dificuldades que o corpo e tudo que o corporal apresenta. Ele estava livre, servindo Deus com toda a sua intensidade. A alma almeja para se libertar desse exílio, o exílio do corpo humano e todos os prazeres mundanos ligados com o corpo, direcionando a sua vida no Torá e Mitzvot, os mandamentos de Deus, e ficar livre de todas as dificuldades que ele sente no nosso mundo. Isso é a música ligado com a missão da alma.
Ou seja, quando o Rebbe relatou essa história, ele falou algumas palavras interessantes. A alma o tempo inteiro está ciente da missão dela, o que ela tem que conseguir nesse mundo. E cabe a cada um de nós, continuando nossos estudos sobre missão e propósito da alma, para ser atento para essa chamada. E vamos recapitular um pouco daquilo que nós já estudamos para poder continuar sobre a missão. Eu achei essa música muito apropriada. Quem sabe, depois vamos tocá-la mais uma vez, onde que vocês vão poder ouvir todo o choro da alma, a esperança e a decisão que vamos em frente, porque vamos conseguir. Mas vamos aprofundar um pouco mais sobre aquilo que nós chamamos a missão da alma. Em termos gerais, eu estou agora recapitulando o que nós já estudamos. A alma desce para o nosso mundo e se investe num corpo material para poder realizar os mitzvot Hashem, os mandamentos de Deus. Isso é algo fundamental em Kabbalah e Hassidut. A alma, ela é muito grande. Ela é uma faísca, uma centelha de Deus, mas a alma por si só não consegue elevar o nosso mundo. A alma não consegue elevar o nosso mundo porque ela não tem contato com o mundo. A alma, ela é espiritual. E o nosso mundo, o mundo material. Por isso, a alma tem que se investir num corpo. O corpo e a alma animal já têm contato com o nosso mundo. Assim, eles são capazes de transformar o nosso mundo para se tornar o mundo sagrado, que nós vimos ontem um exemplo na nossa cozinha, os nossos negócios e assim diante. E para entender melhor a trajetória da alma, o Rebbe continuou explicando um assunto interessante. E vamos ver esses ensinamentos e juntar esse conceito que vamos estudar agora como a missão da alma, que a alma consegue através de ter um contato direto com nossa alma através do corpo. Há uma Mishnayot, um trecho talmúdico, que nos diz o seguinte: houve um problema com uma agulha, aquela agulha com qual se costura, uma agulha de costurar. E qual que era o problema? Na época do Talmud, as pessoas cuidaram no nível de pureza, se afastaram de todo tipo de impureza. E mesmo uma agulha, ela tinha que ser algo que tinha um nível de pureza. Por isso, se ela se tornou impura, vamos dizer que ela tocou num defunto ou num animal morto, onde que a agulha se tornou impuro, tem que purificar aquela agulha. E como se purifica uma agulha? O que tem que fazer com ela? Tem que levar ela para uma mikveh. Não sei se todos vocês conhecem o conceito de uma mikveh. Mikveh é um banho ritual, feito de água de chuva ou água do oceano. Aquela água é considerada água natural, pura. Se coloca aquela agulha numa quantia de água, ela se torna pura. Mas para levar uma agulha, para mergulhar aquela agulha na água, não é fácil. Porque ela vai se perder. O único jeito é uma pessoa entrar naquele banho ritual, levar a agulha junto e mergulhar ela algumas vezes. Ou tem uma outra opção, diz o Talmud. A pessoa pode pegar aquela agulha, colocá-la na escada que desce para aquele banho ritual, depois pegar com sua mão, fazer uma onda, puxar a água em cima. Diz o Talmud, assim que passou uma onda da água sobre a agulha,
a agulha é pura. Apesar que ela está fora daquele banho ritual, está numa escada, mas já que puxou uma onda, e a origem dessa onda vem do banho ritual, a agulha vira pura. Ela ganhou sua pureza de volta. Isso é lei. E o que isso tem a ver com nós? Nosso assunto é a missão da alma. Porque estudar sobre agulhas e pureza e impureza. Diz o Rebbe o seguinte, olha bem nos livros antigos da Cabala, você vai ver que a alma se chama agulha. Na linguagem da Cabala, um dos nomes das nossas almas é uma agulha. Por que a alma é uma agulha? O que ela tem que ver com costura? Tem muito a ver. O que faz um costureiro? Ele pega uma agulha com fio e ele junta dois tipos de tecidos, dois extremos, junta eles através de um fio que ele costura. Assim também na nossa alma. Ela costura espiritualidade com materialidade. Há um mundo material que está desligado do divino. Vem a alma, que ela funciona tipo agulha. E ela puxa um fio e costura os mundos espirituais elevados com nosso mundo material, pobre e fraco. Mas a agulha para costurar, ela tem que furar o primeiro tecido, puxar o fio, furar o outro, e assim ela vai costurando. Assim também faz a nossa alma. A nossa alma, primeira coisa, ela desce. Ela desce para a realidade do nosso mundo, que é uma descida enorme. É um exílio, que é um lugar escuro. Ali tem ondas de água. Tem ondas. E às vezes as ondas são ondas turbulentas do nosso mundo. Mas a alma não se assusta. Já vimos que ninguém não se assusta, apesar que as águas são turbulentas. A alma desce e ela começa a costurar. Ela costura através de fazer um furinho no nosso mundo. Ela é contra uma abertura. E ela puxa o fio tipo de uma mitzvah. Puxa o fio da mitzvah dentro do nosso mundo, começa a penetrar a escuridão do nosso mundo com a luz da mitzvah, puxando mais uma, mais mitzvot, mais mandamento, mais luz da Torá, assim juntando o nosso mundo com o mundo superior. Por isso, apesar que tem ondas, e essas ondas não facilitam o trabalho de costurar a roupa, mas não tem problema. É justo essas ondas que despertam na alma toda aquela força que ela precisa, ela vai furando. E para furar você precisa de uma agulha com um pontinho bem agudo, bem sharp. Fura o mundo, mas entra aquele raio de luz. E nós sabemos uma regra sobre luz: pouca luz ilumina muito escuridão. Uau! Começou a mudança. E assim, durante o decorrer da nossa vida, mais luz, juntando gerações, como a luz da Torá Mitzvah que entra cada vez, nosso mundo é um mundo mais iluminado. Isso é a missão da alma. Ou seja, aqui temos mais um detalhe importante. Se alguém está querendo saber o que eu faço nesse mundo, aqui tem instruções claras. Hoje, cada um de nós se tornou um costureiro. Costureiro com agulha na nossa mão. Nós vamos furar o escuridão que está na nossa volta. E não sempre que o tecido do nosso mundo
aceita essa furo com tanta facilidade. A gente não se preocupa, a gente não se assusta e nem ficamos tristes. Continuaremos furando a escuridão desse mundo, iluminando parte por parte. Cada dia é mais um ato, mais uma mitzvah, somando com aquilo que já fizemos, mais um furinho, mais um pouquinho de luz, mais o mundo iluminado, o mundo elevado. Isso é a missão nossa em geral. Ou seja, cada um de nós trabalha na mesma firma. Essa firma se chama, que nós já falamos, criar a firma de construção. Construir uma morada para Hashem. Mas o lugar onde que esse morada tem que ser feito um lugar escuro. Tem problema. Cada um de nós um costureiro, tiramos a agulha e começamos o nosso trabalho. Temos agora o mundo iluminado, além do mundo construído. Vimos que o ato da mitzvah, o próprio ato de uma mitzvah, constrói, mas puxando aquilo com sentimentos e emoções, vibrando com aquilo que a gente faz, não é somente construção com iluminação. E isso é a música que aprendemos hoje. É uma situação difícil. O corpo e o nosso mundo não nos ajudam, não estão apoiando bem no nosso plano. A gente não se assusta. Temos um histórico, e temos um futuro, e temos um presente. E nós vamos conseguir. Agora, para terminar nossa aula de hoje, eu vou colocar a música de novo. E eu quero que vocês assistam ela mais uma vez e vejam se vocês conseguem ouvir nessa música aquilo que nós falamos.
Ok, eu vou colocar depois o nome dos cantores, para vocês poderem buscar isso aqui no Google e também no YouTube, mas já aviso que a música se chama Shamil. Shamil se escreve S-H-A-M-I-L. Shamil. Se vocês escrevem Shamil depois da palavra Chabad, C-H-A-B-A-D, vocês vão poder ouvir essa música em várias opções. E também rever a história que eu contei para vocês hoje. Aproveitem bem o dia. É hora do almoço para todos. E com Simcha, vamos em frente. Essa música é bom conhecer, porque ela é a música da nossa vida. Os ups and downs, as subidas e descidas, tudo encontramos nessa música. O Rafael escreveu o nome Shamil, perfeito. Boa tarde para todos e muita alegria. Tchau, tchau.